As nossas tradições. Na Rádio Clube, ao sábado das 10 às 11 e ao domingo das 11 ao meio-dia. A região é Passos de Ferreira, é o Val de Sousa, é você, somos nós. As nossas tradições. Esta semana com a Associação Ornitológica de Passos de Ferreira. Patrocínio. Apaixone-se pelo mundo saboroso e refrescante do chá. O autêntico sabor e cremosidade de um chocolate quente. Experiências únicas que fidelizam os seus clientes. Iberian Cafés. Levamos até si o melhor café do mundo. Representamos a marca Tupinamba. Além de café para hotelaria, comercializamos também café em cápsulas para uso doméstico. Assistência técnica 24 horas por dia e entrega dos nossos produtos ao domicílio. Iberian Cafés. Rua de Rebolo 202, Meixo Mil, Passos de Ferreira. Vamos ao encontro dos seus gostos. Olá para todos, muito bom dia, bem-vindos. Cá estamos nós de regresso das nossas tradições, a emissão para mais um fim de semana. Já sabe que estamos aqui ao sábado, entre as 10 e as 11, e ao domingo em repetição, entre as 11 e o meio-dia. Hoje temos aqui connosco o presidente da Associação Ornitológica de Passos de Ferreira, o Nelson Renato Mendes, e vamos falar um bocadinho sobre esta associação, como tudo começou, mas isso fica para mais daqui a pouco. Para já vou cumprimentar o nosso convidado, precisamente o presidente Nelson Renato Mendes. Muito bom dia. Bom dia. Bem disposto? Sempre. Antes de mais, obrigado pelo convite. Quero aqui desejar um bom dia a todos que ouvem a Rádio Clube Passos de Ferreira, a todos aqueles que nos seguem também, a Associação Ornitológica. E é sempre um prazer estar cá sempre na Rádio Clube Passos de Ferreira também para divulgar aquilo que é a Associação Ornitológica e tudo aquilo que ela também representa para a cidade e não só. Muito bem, antes de prosseguirmos e falarmos um bocadinho sobre a associação, vamos conhecer um bocadinho o presidente, que é o Nelson Renato Mendes, como disse há pouco. Nelson, tanto é de cá, como é que veio parar aqui a Passos de Ferreira? Olha, o Nelson é natural de Paredes, por razões familiares tive que mudar de casa, assim se possa dizer, adquiri casa cá em Passos de Ferreira, já há 5 anos. O Nelson é um empreendedor, eu tenho negócio ligado à restauração, mas também sou colaborador, portanto, que é uma parte que eu acho muito importante nesta questão dos negócios, nós sabemos os dois lados. O Nelson também é pai, tenho 2 filhos, um com 8 e um com 9 meses, e sou um homem feliz, sou um homem com defesa da natureza, não é? E de estar ligado também à Associação Ornitológica. Muito bem, e é precisamente sobre isso que vamos falar, sobre a defesa da natureza, no fundo vamos falar sobre isso. Faz parte da Associação Ornitológica de Passos de Ferreira. Já agora, conhecendo um bocadinho, qual foi a data da fundação desta associação? Olha, a associação faz precisamente dia 8 de julho 33 anos. Portanto, a Associação Ornitológica, o seu início começou muito curiosamente na sede do senhor falecido José Guimarães, portanto aqui em Sobrão, muito próximo de onde nós estamos, numa loja de ferragens, e entre 2 amigos, também o Sr. Alcobaça, também ele apaixonado pelas aves ornamentais, e quando digo aves ornamentais falo aves que são criadas em alimentos domésticos, ou seja, essa associação, como estou a referir, foi lá que se iniciou, ou seja, os sócios iam à loja do Sr. Guimarães, é onde pagavam suas cotas, requisitavam suas anilhas. Portanto, um dado muito curioso, que eu também conheci essa história muito recentemente, e através dos próprios fundadores. E depois, com o crescimento da associação, dado vivermos aqui nesta região de Val de Sousa, muitos apaixonados por esta modalidade, que é desconhecimento aqui, se calhar, aqui também da comunidade passense. Nós somos uma cidade muito forte nisto que liga à ornitologia, e para que não se confunda a ornitologia, certamente irei falar e aprofundar esse tema, sim. Para não confundirmos termos uma ave em casa e ser um ornitólogo, que não é a mesma coisa. Aí começou, como eu estava a dizer, na loja do Sr. Guimarães, e passado algum tempo, com o crescimento da associação, conseguiu-se adquirir, ou nesse caso, arranjar um espaço junto do Estádio Clube Passos de Ferreira, em parceria com o próprio clube e com o município de Passos de Ferreira, ali umas condições cómodas. O certo é que a associação foi dando um passo cada vez mais além, ou seja, conseguiu angariar cada vez mais sócios, e depois o facto, e daí certamente foi exponencial o seu crescimento através do início da realização da feira, que as pessoas não esperavam que tivesse esta projeção hoje.
Ou seja, foram 4, 5 sócios que se lembraram, vamos estar aqui a realizar aqui uma feira. E lá se juntaram, junto ao estádio, naquelas condições que toda a gente conhecia à altura, e o certo é que começou, ou seja, as pessoas passavam na estrada e paravam, e iam observar as aves, mas e cada fim de semana cada vez mais, ou seja, aquilo começou a aglomerar bastante gente, e a associação, na altura, pensou, porque não nós começámos a juntar cada vez mais expositores e para ver a recepção que existia por parte de quem nos procurava. O certo é que a feira foi crescendo ao longo dos anos, e hoje é aquilo que é, como vocês podem ver, hoje, junto ao, neste caso no centro aqui da cidade, no Parque Urbano de Passos de Ferreira, com toda essa mudança que existiu. Já vamos chegar à feira, naturalmente, mas antes queria saber por quantos sócios é que é composta esta associação. Tem ideia? Sim, claro, tenho ideia, e mal de mim se não tinha. Nós temos quase 1500 associados, é muito curioso, e pode ser que estamos atualizados. Não é dizer-nos aqui que temos 1500, temos 500, nós temos 1500 associados, estamos na barreira dos 1500 associados, foram atualizados, portanto, no ano que passou, e é para mim um orgulho dizer isto aqui, e digo isto sempre, refiro para que as pessoas percebam. É bastante curioso como é que a Associação Ornitológica consegue ter sócios de norte a sul do país. Eu fico estupefacto pela questão do seguinte: a Associação Ornitológica está federada na Federação Ornitológica Nacional Portuguesa e são 36 associações, e eu pergunto sempre porque é que sócios do Algarve se tornam sócios em Passos de Ferreira, havendo lá associações próximas, não é? E isto para mim é um orgulho, e quem me vê a falar pensa que eu estou nervoso, e não é nervoso. Quando falo da associação é sempre com muito orgulho, e nessa questão da angregação de sócios, temos 1500 associados, somos das maiores associações aqui do Conselho de Passos de Ferreira, somos a maior associação do país da ornitologia, incluindo as ilhas, portanto, isso para mim é fantástico. Eu sinto-me sempre muito orgulhoso quando saio de Passos de Ferreira para ir a Lisboa, para ir ao Algarve, para ir onde quer que seja, na questão desta modalidade. As pessoas virem-me abordar, então Nelson, tudo bem? Eu sentir-me, não sou o rei, mas percebo onde eu quero chegar, ou seja... Mas sente que há ali qualquer coisa... A valorização, eu sinto-me, eu represento, eu digo sempre, na minha associação não há presidentes, eu sou simplesmente o porta-voz da associação, ou seja, eu estou a cumprir o meu papel há 8 anos, não é? Espero chegar aos 10, que é aí que me termina o meu mandato, e acho que tenho que fazer aquilo que todos devem fazer quando estou a representar uma associação. Eu digo isto a muitos colegas meus dentro das associações, e eles às vezes nem não interpretam da forma que eu quero que eles interpretem. Acho que nós devemos ter a responsabilidade, quem está à frente de uma associação, para perceber muito bem aquilo que representa. Ou seja, eu se calhar a associação, se não tivesse se calhar no auge da forma que está hoje, eu se calhar hoje não estaria aqui, por exemplo, como já foi notícia, já fomos chamados várias vezes a vários canais jornalistas onde nós estivemos a mostrar aquilo que nós fazemos, a falar da associação. Quer dizer, era impensável isto há uns anos atrás, que foi tudo com este crescimento da associação, com um trabalho que não é só meu, são de 15 membros da equipa, que temos muita gente que nem conhece, porque só apareço eu, mas há de destacar esse trabalho dessa gente toda que trabalha em prol da associação. Todos os domingos de manhã, estamos todos os de manhã a trabalhar em prol da comunidade, e não só, também da associação, que também promove não só aquilo que é a feira, promove também as pessoas, e eu tenho feito notícia disso, e queria fazer muito mais, estamos até a pensar fazer um trabalho para além de fronteiras, portanto acho que era pertinente nós trabalharmos nesse projeto. Muito bem, já vamos também um pouco mais à frente em relação às feiras, também já vamos falar mais pormenorizadamente, mas para já, para aquelas pessoas que nos ouvem e que se calhar não estão tão familiarizadas com esta associação, pode-nos explicar do que se trata? Olha, então a ornitologia, para pessoas que não confundam, como eu estava a dizer de início, quem tem uma ave, isso não é uma ornitologia. Eu não defendo alguém que tenha uma ave em casa, e vou dar aqui um exemplo muito simples, que eu tenho um canário em casa, ou tenho uma ave qualquer. Eu defendo toda aquela gente que tem aves para a sua reprodução. Ou seja, eu sou um defensor inequívoco da natureza, e nós temos que perceber que estamos a atravessar um momento, na sua generalidade, muito sensível. E quero pegar aqui numa frase que foi dita pelo nosso alto comissário da ONU, que diz que temos que fazer as pazes com a natureza. E é um facto, nós temos a paz com a natureza. Eu consigo ir de estúdio e eu olho sempre ao lado se eu for fazer alguma coisa pela natureza. E acho que nós estamos a passar um bocadinho ao lado essa questão. Acho que é muito trabalho de secretaria e pouco de terreno. E a Associação Ornitológica, como todas as associações no país, e neste caso a ornitologia em concreto, que é a parte que eu dou mais valor, para além daquela que também temos a parte esportiva,
é a parte da preservação. Ou seja, para dar aqui um simples exemplo, para quem não sabe, lá em casa, e irá ouvir talvez pela primeira vez, na última década desapareceram mais de 200 espécies na natureza. Acho que é um caso que nós temos que repensar. A vizinha Espanha ainda deu notícia que de 10 espécies autóctones já desapareceram dos seus habitats. Portanto, e nós em Portugal, para aquilo que eu tenho debatido muito com pessoas também da área, que a agricultura não controlada, continuamos a ver, e falo pequenos e grandes produtores, e não defendo nenhum nem outro, ou seja, estou a falar naquilo que eu vejo, que meus olhos veem, a caça ilegal que continua a existir e a caça não controlada, que é um facto, e posso dar aqui um simples exemplo. Falamos, por exemplo, aqui uma ave que toda a gente conhece, como rola brava, que está em vias de extinção, e a caça não continua, ou nesse caso a lei não continua, aliás, não faz nada a este respeito para salvaguardar essa espécie. Ou seja, mas temos outras espécies que estão em perigo, e a Associação Ornitológica, como todas as outras associações, nós conseguimos, portanto, com o Tratado de Washington, em 2010, que veio permitir a uma parte da União Europeia criar essas aves, ou seja, o que nós temos em casa são similares do que existe na natureza. Portanto, eu bato sempre nesta linha. Porquê? Porque às vezes recebo comentários ligeiramente negativos, e eu tento explicar às pessoas, é importante explicar às pessoas que as aves que nós ornitólogos, nós criamos em ambiente doméstico, se as libertar, acabam por morrer. Não podemos só porque nos apetece, e eu sei que há muita gente que não consegue ver uma ave detida numa gaiola, mas nós não defendemos aquilo que toda a gente conhece, a caça ilegal, aves que as pessoas têm em casa, como acontecia muito, era muito vulgar nós vermos. Eu falo ainda na minha geração, em qualquer casa tínhamos uma ave selvagem. Hoje a lei é muito rigorosa com isso, e para quem não sabe, não se justifica hoje ter uma ave ilegal em casa, porque estamos a falar em valores que vão dos 2.000 aos 20.000 euros de coima. Portanto, e a Associação Ornitológica, nós temos um departamento próprio para isso aqui, também, e ainda bem que falou nessa questão da preservação, porque acho que é importante, é pertinente, e passa essa informação lá para casa, que nós temos todos os domingos de manhã ali alguém que faz colaboração com o ICNF para nós, para registar aves que as pessoas tenham em casa. Eu vou dar um simples exemplo, um periquito. As pessoas hoje não podem ter em casa um periquito se não é legal. Portanto, como outras aves. Portanto, é importante a Associação Ornitológica, ou seja, criar espécies que estejam em vias de extinção, para que no futuro, se for necessário, portanto, o ICNF recorrer a estas associações, que nós estamos registados no ICNF, para introduzir essas espécies na natureza. Ou seja, como já acontece em outros países, e portanto não é vulgar isso, felizmente, mas não digo que no futuro, da forma que isto está, infelizmente, em declínio, que será preciso recorrer mesmo a estas associações. E daí eu dizer a importância da ornitologia, é esta parte que eu valorizo mais, da criação e preservação em ambiente doméstico. E depois temos a outra parte, que é a parte esportiva. Portanto, para quem não sabe, também eu vou dizer que aqui em Portugal somos a modalidade que consegue arrecadar mais medalhas para Portugal. Ou seja, nós tivemos em Nápoles, aliás, Paços de Ferreira está todos os anos no Campeonato do Mundo. Em início de cada ano, em janeiro, temos o Campeonato do Mundo, e Portugal e concretamente Paços de Ferreira, teve em Nápoles, em Itália, no Campeonato do Mundo, e nós trouxemos 76 medalhas para Portugal. É isso que eu ia dizer, com boas prestações neste caso. Com boas prestações, excelentes prestações, mas isto não é de agora, já é de algum tempo. O que eu quero dizer, eu percebo muito bem isto. Nós temos a nossa modalidade de rei, não é? Que ultrapassa todas estas questões, mas nós temos que estar a olhar também para as outras, que eu defendo a mim, defendo todas as outras, que não têm tanta visibilidade, não é? E eu estar cá hoje, e sempre que estou, bato nessa tecla. Acho que todos nós temos que valorizar tudo aquilo que é bom para nós, para o país, os feitos que são neste caso, por parte da Associação Ornitológica, como todas as outras associações fazem em Portugal, porque eu digo sempre, é Portugal e é Paços de Ferreira que está lá. Muito bem, e nós vamos prosseguir, naturalmente que a nossa conversa vai boa, aliás a conversa do nosso amigo Nelson. Nelson, há uma idade específica e géneros para praticar a ornitologia, não? Olha, é a grande vantagem, talvez, da nossa modalidade. Eu desconheço se existe outra modalidade do género que permite a todos os géneros, e não há idade para poder praticar esta modalidade. E toda a gente é bem-vinda. Como eu digo, nós temos a particularidade de todos os finais de semana entrar-se ao Futebol Clube. É uma coisa fantástica. Eu digo isso muitas vezes. Para mim é um orgulho tremendo. Eu paro muitas vezes de próximo no centro da feira, na associação, e vejo aquela multidão toda e digo, isto é incrível, como é que isto consegue movimentar tanta gente? E eu costumo dizer esta frase: esqueçam os pássaros. E eu digo isto
várias vezes, esqueçam os pássaros, percebam muito bem o que é que isto envolve, ok? Para além da preservação, disto que nós falamos da questão desportiva, mas o convívio que isto também traz. Isto resta, pronto, e iremos a certeza aprofundar mais isso da feira, mas é só quem nos conhece por dentro é que percebe realmente esta realidade. E eu faço parte também, e de início não disse, eu sou vice-presidente do Conselho Jurisdicional da Federação Hortícola Nacional Portuguesa, e nós temos também, e percebemos muito, e aliás chega-nos a nós muita informação geral do país, e falam-se de Paços de Ferreira, de eu dizer que sinto sempre orgulhoso as pessoas conseguirem perceber o que é que já se passa aqui em Paços de Ferreira, e às vezes os daqui próximos não conseguem perceber. Ou seja, eu costumo ser um bocadinho repetitivo, eu sou um papagaio. Às vezes, não, porque eu só deixei de ser um papagaio quando as pessoas perceberem aquilo que eu tento dizer. Mas é isso. Eu sinto-me, eu repito também essa palavra muitas vezes orgulhoso, porque é mesmo isto. Nós percebemos como uma associação do género consegue este destaque. E para mim, eu questiono-me sempre que a minha secretária me dizia: Nelson, olha aqui um sócio de Bragança, olha aqui um sócio de Lisboa, olha aqui um sócio que entrou hoje. Eu fico assim, pá, mas porquê? Percebe? Ou seja, como visitantes bem têm que vem à nossa feira, pá, isto é incrível. E eu sinto-me um privilegiado de entrar numa fase de decisões da nossa associação. Portanto, entrei numa fase de transação, não é? Que nós estávamos à beira do estádio, e tivemos que passar aqui para o Parque Urbano. E para percebermos aqui a dimensão disto, ou seja, na altura, e acho que posso falar nisso abertamente, não sei se tem alguma questão em concreto para falar nessa transação. Sim, houve muito ruído, e estas pessoas gostam muito, as pessoas no geral gostam mais do ruído do que aquilo que se faz bem feito. E na altura posso dizer que nós tivemos foi um proposto ao município de Paços de Ferreira, isso é público, um empresário investir na nossa ação de 300 mil euros, ou seja, criou aqui um pavilhão muito próximo de onde nós estamos, e ele existe, ele já está cá, um empresário fora do país, que foi proposto à associação, levar para lá a feira, levar para lá a associação, ou seja, para percebermos o que é que estamos aqui a falar. Nós somos com o futebol, somos uma associação ornitológica, e esse empresário em concreto abordou-me, fez uma reunião, mostrou umas instalações. A minha resposta foi logo que não, e acho que isto é sendo racional, não é? E a perspectiva de futuro que a associação, e que eu tinha esse campo de visão da associação, não era esse, não é? E ainda fiquei mais incrédulo quando essa proposta me veio como inicial nessas reuniões que eu tive depois externas com o município, e não só, para termos aqui o Presidente do Carvalho, na altura, da Junta da Freguesia de Pena Maior, queria lá para lá a Associação Ornitológica, lá para lá a feira, porque ele próprio sabe e percebe o que isto traz, não é, para a região. Ou seja, nós tivemos, naquela altura eu percebi realmente a importância da associação. Depois, com a sua mudança, não é? Nós tivemos reuniões, várias reuniões, e foi-nos proposto imensas coisas. Eu próprio admito isto publicamente, já eu admiti, que eu era pessimista nesta mudança. Eu não acreditava que a associação, que hoje, o que ela está hoje, no momento que ela está hoje, que estaria. Portanto, acho que eu não posso acertar em tudo, também cometo os meus erros, mas o certo é que foi uma opção, e posso aqui dizer abertamente, pelo Presidente. Ou seja, isto anteriormente estava a ser negociado, sim, posso dizer, com o antigo vereador, com o antigo vice-presidente, o Dr. Paulo Sérgio. O certo é que nunca chegou, não de nossa parte, mas por questões internas do município, até que um dia, isto foi quase praticamente decidido num dia, com o próprio Presidente, foi decidido, foi-nos proposto, onde estamos hoje, com 2 edifícios, excelência, estamos no coração do parque, onde muitas ações adorariam lá estar. E o facto é que nós acho que estamos a conseguir explorar bem o espaço que nós temos. Quando digo explorar, digo não só para a associação, mas para a comunidade em geral, não é? Porque nós temos a sede da associação, como eu disse, aberta à comunidade. Temos uma secretaria independente do nosso bar que permite a todos os associados, e a própria Junta da Freguesia fez publicidade disso, para as pessoas recorrerem lá para registrar as suas aves. Portanto, nós não é só a nível interno, mas estamos abertos também à população no geral. E nós temos o nosso bar, que para quem bem conhece, que a nossa tradição, que é as bifanas, que também já traz muita gente aqui à nossa cidade. Também vai ajudando também a associação. Imenso, repare.
eu repito sempre que eu não sei o seu guia que tem a nível de questionário, mas como eu disse, eu desenvolvo bem. A questão é a associação. Eu tive que repensar, a vida é difícil para toda a gente, para associações, tudo bem, temos o apoio, e bem, da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, mas não chega. E para ter uma perspectiva, o nosso orçamento anda nos 60 mil euros ano, ou seja, esse tem que aparecer. E foi criado, eu aliás, eu digo que foi eu que criei, porque claramente foram ideias que surgiram de minha parte. Nós temos aqui um problema que muitas associações têm. Nós temos um bar, não é? E há que saber explorá-lo. E quando digo explorá-lo, digo assim: houve problemas nos anos passados, que o bar dava X, ou seja, havia sempre ali problemas nas suas assembleias com a questão dos bares. E eu em 2015, quando entrei para a associação como presidente, eu propus aquela exploração. Ou seja, temos que é criada uma renda, quem quiser abre-se a concessão daquilo, e quem quiser, depois, como são propostas, de certa forma é arrendado. O certo é que as coisas começaram a correr bem para a associação, nesse conceito, ou seja, as contas foram sempre claras. Foi uma das coisas que eu sempre, que entrei para o clube, ao contrário do que havia no seu passado, eu sou muito aberto e transparente nisto aqui, eu não escondo nada. Desde a minha primeira assembleia, todos os associados levam o relatório de contas embora. E digo sempre a mesma coisa. Vocês, qualquer dúvida, perguntem aqui ou marquem uma reunião, nós estamos cá para responder. Portanto, para termos aqui mais outra perspectiva em relação à feira, e já vamos dizer com esse número, e houve colegas seus que me fizeram uma abordagem que ainda hoje eu não aprecio. Quando eu disse que a Associação Ornitológica, ou neste caso a feira em si, que geria à volta de 2 milhões de euros ano, as pessoas ficaram todas estupefactas aqui. Quem ouviu essa reportagem? E eu disse: mas porquê? Qual é que é o espanto? Nós temos quase 100 expositores. A feira acontece todos os domingos. Para ter aqui uma perspectiva, um estudo feito pela associação, em média 2 mil euros, 3 mil euros que fazem por domingo de manhã. Não é móveis, são pássaros, são sementes, são acessórios. Então, isto num conjunto geral gera esse valor. Qual é que é a dúvida? Mas eu tenho que falar nesses problemas, e quando é que tenho que falar nisso, de me questionarem, porque certeza que perceberam mal isso. Quanto é que a Associação Ordinária tinha na conta? Pode estar um bocadinho fora daqui da nossa entrevista, mas é bom nós nestes momentos às vezes clarificarmos essas questões. Quando eu digo que a Associação Ornitológica tem um orçamento que ronda os 60 mil euros, é uma parte daquilo que é a feira. Ou seja, toda essa receita que nós temos tem a ver, está tudo provado por unanimidade nas Assembleias Gerais, não há nada cá fora disso. Toda a gente que está na feira paga um valor simbólico à associação, ou seja, trimestralmente há um valor simbólico que todos eles pagam à associação, porque eles percebem esta realidade da associação. Não é com a cota de 10 euros anual que a associação, apesar de ter 1.500 associados, que vai sobreviver. A cota são 10 euros. 10 euros anual, portanto, as pessoas não pensem que são no clube de futebol, que pagamos 10 euros por mês. E não sei qual é o clube que paga 10 euros por mês, não sei. Mas resumindo, mas percebem onde eu quero chegar. Ou seja, eu criei uma renda no bar. Nós já sobre a Associação Ornitológica, e vou repetir a mesma coisa, com o apoio da Junta da Freguesia e com o apoio da Câmara Municipal. Mas se não criássemos essas receitas externas e internas da feira e do bar, nós não conseguimos estar também neste patamar. Porque, para ter aqui uma perspectiva, nós hoje temos 6 funcionários no clube. Portanto, digamos que a associação não poderia de qualquer das formas sobreviver se não houvesse claramente, várias iniciativas. Carlos, claramente, teve que se criar condições, e eu às vezes recebo umas críticas desse género. O indivíduo arma-se não sei das quantas. Atenção, eu não sou pessoa de me gabar daquilo que eu consigo alcançar. Eu gosto é de mostrar às pessoas que é possível, e as pessoas são capazes de chegar onde quer que seja, ou seja que a Associação Ornitológica, ou seja com a modalidade A, B, C ou D, a ter objetivos, não é? Porque eu não percebia em 2015 nada daquilo que é hoje a associação. Ou seja, eu entrei para a associação como convidado, eu vim substituir, neste caso, peço desculpa, em 2011 vim substituir um tesoureiro. E depois comecei a conhecer a associação, a sua parte boa, a sua parte má, como em tudo, ou seja, e percebi que havia ali algo por explorar. Ou seja, eu já ela pode ir mais longe. Atenção que eu não critico
eu já disse isto aos seus colegas várias vezes, eu não critico nenhum presidente, nenhuma direção. Isto é tudo voluntariado e cada um faz aquilo que pode, ok? Agora, eu peguei nas mesmas ferramentas que existiam e utilizei de maneiras diferentes. É esta expressão que eu utilizo várias vezes. Eu peguei nas mesmas ferramentas que existiam e não tive outras ferramentas. Ou seja, eu peguei nas mesmas ferramentas, utilizo de maneira diferente. E hoje a associação tive a sorte, e repito, também tive a sorte, das decisões que foram tomadas na transação da feira que decorrerem bem, porque tivessem corrido mal, se calhar hoje não estaria aqui e hoje não era o Nelson que é hoje. Isso é um facto. Nelson, quero agradecer, portanto, estamos a prolongar-nos um bocadinho, daqui a pouco vamos ao intervalo, mas antes de terminarmos esta parte, daqui a pouco vamos entrar naquela parte da feira em si, também dos eventos que possam não ter fora de Portugal e cá, juntamente com outros países, mas no entanto o que eu queria saber, e há pouco se calhar falou sobre isto, tem ideia de quantas espécies existem? Não, isto, falámos de aves, falámos em muitas espécies, não é? Olha, falando de espécies criadas em ambiente doméstico, também é um número infinito. E desde que se abriu desde 2010, com o Tratado de Washington, então isso ainda é mais difícil nós chegarmos lá. Pois. Portanto, o número não digo que é infinito, mas é quase. São muitas espécies. O que eu lhe posso dizer é que muitas das espécies que nós hoje criamos em ambiente doméstico, você hoje já não as consegue ver na natureza. Isso é um facto. E posso aqui adiantar muito rapidamente. E neste estive a falar com um associado, aqui muito próximo, aqui de Paços de Ferreira, que adquiriu, que é o Loro Parque, que é da vizinha Espanha, que é uma fundação para a preservação de espécies, porque também elas protegidas, e depois essas espécies são de alguma forma cedidas a criadores. E para ter aqui uma noção daquilo que eu estou aqui a falar, araras jacintas é uma espécie em vias de extinção, e temos aqui em Paços de Ferreira alguém que adquiriu, é o António Carreira, em casa, 45.000 euros. E portanto, não a falar em valores, para além daquilo que nós sabemos da preservação, os valores que isto envolve. Quanto mais rara for a espécie, mais cara é. Mas estamos a falar em valores que muita gente... Astronómicos, digamos assim. Astronómicos. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, e estes valores, atenção a isso, as pessoas podem pensar, mas estes valores são todos para a manutenção dessas fundações. Ou seja, as pessoas, que isto não é fácil, hoje no zoológico, ou seja, o que quer que seja, até um próprio criador, para quem não sabe, há criadores que mensalmente é uma renda numa casa. É uma fortuna. É uma fortuna, e muitos não têm noção disso. Não é ter um canário em casa, não é? E comprar 1 quilo de 2 em 2 meses. Estamos a falar pessoas que têm que comprar 5, 6, 7 sacos de sementes e não só, e todos os seus acessórios, produtos de veterinária. Ou seja, temos criadores aqui, e falam em Paços de Ferreira, que pagam quase tanto de mensalidade da sua casa como pagam dos produtos para as suas aves. Portanto, é também entendermos um bocadinho que as pessoas necessitam da feira, necessitam de vender de alguma forma aquilo que queriam para fazer face àquilo que são os seus custos de manutenção das aves. Que isto não é só ter aves, é preciso os seus cuidados. E eu também digo uma coisa que poderá ferir um bocadinho a sensibilidade das pessoas. Se me perguntarem a mim se eu sou a favor da atual ou dos atuais jardins zoológicos que temos em Portugal, eu sou completamente contra. Porque para ter uma perspectiva, em 100% das espécies que estão em ambiente doméstico, 80% ou mais de 80% são criadas em criadores federados, não nos jardins zoológicos. E quando porventura uma ave, um mamífero, qualquer que seja, são chamadas as televisões, que nasceu cá um animal X ou A, B, C ou D. Ou seja, eu conheço todos os zoológicos em Portugal, parques biológicos, e posso dizer uma coisa, é lamentável, e repito isto aqui, e vocês poderão não aceitar aquilo que eu estou a dizer, mas é um facto, são factos, que somos a nós, criadores, por parte do CNF, somos obrigados a ter instalações a todos os níveis sanitários contra os ditos ratos, se assim se possa dizer, que isso intervém muito na criação dos animais, e nós vemos isso aos montes junto das aves nos jardins zoológicos, daí eles não conseguem reproduzir porque não se sentem seguros. Eu podia dar aqui vários exemplos, mas para termos aqui uma perspectiva da importância dos criadores federados em Portugal. Quem diz Portugal diz na Europa e no mundo. Acho que as pessoas, e ainda bem que existem essas oportunidades, como é o caso de hoje, e para quem nos ouvir, para perceber, às vezes tinha uma ideia contrária àquela que
que, como eu disse, que recebi imensas mensagens a criticarem, pá, as aves são para estar em liberdade. E eu digo que sim. Claro que sim, as aves, todas as aves é para estar em liberdade, aliás, todos os animais para estar em liberdade. Mas o problema é nós cá animais, estarmos cá ou seja, no espaço deles, a ocupar o espaço deles, e estamos em conflito com eles, e somos nós os principais causadores do declínio das espécies. Ou seja, nós hoje, e repetindo outra vez na frase que eu disse há pouco, nós temos de fazer a paz com a natureza. E é um facto, todos nós hoje temos de fazer a paz com a natureza. E eu não consigo perceber que isto, fugindo aqui só um segundo da nossa conversa. Só um segundo, temos que um segundo da nossa conversa. Eu não consigo perceber que em pleno século XXI nós temos aqui, por exemplo, no nosso Conselho, fossas ao ar livre, continuamos a ver as florestas a ser completamente devastadas. Eu digo pela ganância do cimento, ou seja, não há aqui. Eu percebo que a evolução traz isto. Digamos que não há um meio termo. Não há um meio termo, exatamente. Muito bem. Vamos fazer aqui um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte para conhecer ainda mais um bocadinho sobre a Associação Ornitológica de Paço Ferreira, a presença do presidente Nelson Renato Mendes. Até já. Olá a todos, mais uma vez, muito bom dia, bem-vindos à última parte da emissão das nossas tradições, neste sábado. Já sabe que estamos cá ao sábado, entre as 10 e as 11, e também ao domingo, entre as 11 e o meio-dia. Connosco o Presidente da Associação Ornitológica de Paço Ferreira, Nelson Renato Mendes, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Continuando a nossa conversa bem agradável sobre ornitologia, um assunto que se calhar para muitos e para mim também um pouco tabu, digamos assim, e prosseguindo, o Nelson Renato Mendes acha que há interesse nesta modalidade, por esta modalidade, pelo menos pelas palavras que já referiu, há muito interesse. Carlos, claro que sim. Eu como eu disse há bem pouco tempo, que o facto de nós termos todos os domingos a entrar sócios para o clube, e seja a idade ou género, isto vem-nos dizer que está em total crescimento. Apesar da ornitologia, e já falei aqui no assunto, da nova legislação que obriga toda a gente, seja ele criador ou não, a registrar as suas aves, com a retificação do Decreto-Lei de 2019, proposto pelo PAN, que eu também posso só falar aqui um bocadinho acerca deste assunto, que acho que é mais um... É do todo interesse, sem dúvida. Não, claro, a própria Inês Real já me fez uma mínima observação, e eu próprio disse que é preciso perceber muito bem quando se vai para a frente de um ecrã a falar sobre os animais, sobre isto aqui. Uma coisa é nós querermos, outra coisa é nós percebermos. E aquele partido que as pessoas há uns anos atrás votaram como sendo ele para defender aquilo que é, dizem eles, a natureza, as pessoas e os animais, qualquer coisa assim do género, não é isto que nós vemos. E nós hoje nós queremos mostrar às pessoas que, para além dos cães e dos gatos, existem outros animais, que são as aves, que podem ser eles também um animal doméstico, como existe muita gente no país e no mundo que o tem como um animal doméstico. Acho que foi um partido, aliás, e viu-se pelas últimas eleições, pelos deputados que perdeu. Portanto, hoje temos um único deputado. E eu acredito que acaba por se extinguir porque os ideais que nós da ornitologia, não digo eu, digo nós da ornitologia, na altura votaram com as ideias que eram iniciais, não são as ideias de hoje. Portanto, e eu falei neste assunto ainda muito recentemente, só quando aparece aquelas notícias, falando, por exemplo, aqui estiveram cá em Paço de Ferreira, na questão do Rio Ferreira, e só mesmo para aparecer, e mais nada foi feito. Ou seja, eu podia dar aqui muitos exemplos, não só em Paço, mas no país, em que é um show-off de um partido que não faz aquilo que realmente as pessoas que votaram nele deveria fazer. E nós, por causa dessa questão, que aconteceu aqui em São Tirso, do Canil de São Tirso, de morrerem muitos animais, infelizmente, a lei foi retificada, o decreto da lei de 2019 foi retificado no final de 2021, e daí nós sermos arrastados por essa lei que hoje, e repito mais uma vez, para as pessoas que nos ouvem lá em casa, que é pertinente isto, que tem havido notícias de coimas por parte dessas questões de aves que estejam metidas em casa, sejam elas quais forem, têm que estar registadas.
Portanto, seja qual for o pássaro, tem que estar devidamente registado. Repito que as coimas são bastante altas e não compensa ter uma ave em casa sem estar registada. Portanto, nós não somos o espelho daquilo que ela tenta passar. E ela disse-me: Nelson, eu sei que vocês existem, não é? Eu sei que vocês existem, mas sim, sabe que nós existimos, mas já alguma vez sentaram-se connosco para perceber esta parte que nós defendemos? Não houve resposta. Porque, pronto, mas isso é só aqui um parênteses da nossa conversa para as pessoas perceberem o seguinte: nós estamos atentos a tudo. Portanto, a Associação Ornitológica não é aquela associação do Cantozinho, ou a ornitologia não é uma modalidade que não tem o reconhecimento que nós queríamos que tivesse, mas vai tê-lo com certeza. E cabia agora dizer que nós vamos entrar em Bruxelas e isto para nós será, para nós, para toda a modalidade no seu geral, será muito gratificante e terá uma projeção e terá uma visibilidade que não tinha. Eu posso lhe dizer, infelizmente não aconteceu, ia haver um debate sobre, e não sei por que razão chamaram o Nelson Passos de Ferreira, havia um debate sobre a natureza e eu ia lá estar presente. Eu fui convidado, onde ia estar o Ministro da Agricultura, etc, etc. Ou seja, lá pessoas da nossa sociedade. E eu fiquei assim: chamaram o Nelson porquê? Ou seja, é essas questões que eu digo, quando se debate problemas da natureza, que deveria lá estar alguém também da ornitologia. Portanto, nunca são demais as ideias das outras associações, ou seja, são sempre as mesmas associações. E eu vou dar aqui um exemplo muito concreto. Acho que para quem percebe da matéria, como eu percebo, acho que isto é irrisório na questão do novo aeroporto, que o Governo encomendou de alguma forma e fez o seu trabalho, e bem, os estudos dos impactos ambientais. E lá estamos nós a falar de aves, não é? Portanto... Eu não fujo do tema. Eu falo num conceito, vá lá, ou numa linha diferente, mas vai dar tudo ao mesmo caminho, que é a questão: deram um parecer favorável, ou neste caso, o contrário, deram um parecer não favorável, e de passado alguns tempos foi feito um novo estudo que deram um parecer favorável. E a minha pergunta é, pela questão das aves migratórias, estou a falar pelas questões que vocês acompanham nessa questão dos impactos ambientais, ou seja, na ideia deles é quase, pensam que os aves são como nós, nós vamos mudar de casa de freguesia e adaptamos muito facilmente. Não, as espécies, e para quem como eu digo, acompanha e percebe o que eu estou a dizer, a andorinha, não é? Ela vem criar sempre o seu local de nidificação, ou seja, ela vem de Marrocos, não é? Ela vem da África, como vem a própria rola, que falámos agora há pouco. Ela fazem centenas de milhares de quilómetros e vão concretamente àquele sítio. É algo que ainda tem que ser estudado. E eles queriam pegar naquele espaçozinho e fazer algo artificial, pensando eles que essa que é a solução. Ou seja, voltamos aqui à estaca zero daquilo que eu falei. Ou seja, nós seres humanos a invadirmos aquilo que a natureza criou, e nós pensámos cá nós, na Secretaria, não, nós vamos pegar nas aves e vamos fazer ali um espaço ali mais à frente, como isto fosse assim tão simples, tão fácil. O que não é. E agora perdi-me um bocadinho a conversa em relação à questão que me colocou. Não, em relação àquilo que eu estava a perguntar, em relação a, portanto, se era habitual, ou melhor, em relação ao interesse por esta modalidade. Sim, e me referi, como eu disse, a entrada de sócios todos os finais de semana, ou quase todos os finais de semana, na nossa associação, como em todas as associações, é o sinónimo, e está aí a resposta. Ou seja, e toda aquela gente que nos procura através da feira, também bem encontro disso. Ou seja, nós temos cada vez mais gente interessada nisto, e acho que isto é muito bom para esta modalidade, pelo facto de termos geral, ou seja, não temos cá nada, idades, géneros, nada em concreto, ou seja, é aberto a toda a gente, e nós, a Associação Ornitológica, como eu disse, temos quase 1.500 associados. As outras associações andarão um pouco abaixo disso, mas com muitos associados, e segundo a informação que eu tenho, têm sido, de norte a sul do país, entradas constantes de associados e pessoas que nos procuram. Então, olha, como é que isto funciona? Ou seja, que há essa questão também. Pessoas procuram, então, Nelson, como é que funciona isto da ornitologia? Como é que é isto de criar espécies? Como é que é isto de nós competirmos com espécies? Qual é os parâmetros que é preciso para competir? Ou seja, tudo isto é uma logística que muitas pessoas desconhecem, não é? E nós estamos cá sempre abertos a explicar às pessoas. E por falar em feira, há pouco especificou isso, portanto, já aqui falámos sobre as feiras aqui de Passos Ferreira, mais uma vez, portanto, acontece ao domingo, todos os domingos aqui no Parque Urbano de Passos Ferreira, é assim, não é?
Exatamente, todos os domingos de manhã estamos ali no centro da cidade, aqui no Parque Urbano de Paços de Ferreira, onde as pessoas podem constatar sempre milhares de pessoas. Portanto, nós estamos a falar num evento que é pontual, estamos a falar que é semanal, estamos ali todos os domingos presentes na feira, só faça chuva. E vem pessoal de vários pontos do país. Eu próprio, na minha página, de vez em quando gostaria até de fazer mais. Sempre que percebo que são pessoas bastante longe, façam uma notícia. E são aquelas pessoas que vêm aqui de propósito para assistir. De propósito, e é esta questão quando eu digo não esqueçam os passarinhos, vejam tudo o resto, porque as pessoas acabam por jantar, almoçar ou o que quer que seja aqui na nossa cidade, é aquilo que traz a Paços de Ferreira. Nós temos, e também inclusive eu tenho uma que eu encontrei lá no baú, eu fiz o vosso trabalho e ainda estávamos nós lá em baixo, peguei em 2 espanhóis dentro do escritório, peguei no telemóvel e fiz uma reportagem, até é de passar, que é bastante interessante. E o que é que estás a cá a Paços de Ferreira? E eu pus desse lado aí, o que é que estás a cá a Paços de Ferreira? E eles disseram-nos, vimos cá todos os final de semana, vimos à feira de Paços de Ferreira, vimos aqui almoçar, comer um bacalhau ou sei lá um restaurante qualquer, ou seja, toda esta economia. Aproveitam e vão ganhar outras. Exatamente. E devo dizer, e fico muito contente com isto. Uma coisa puxa a outra, não é? Nós hoje estamos no parque e estão outras associações a usufruir daquilo que é a nossa atividade. Nós temos a Associação dos Motares, nós temos os festeiros, nós temos a Casa da Eira. E acabam por beneficiar outras associações. Todos acabam por beneficiar, ou seja, com aquele ambiente que é realizado por nós. Ou seja, e vem pessoal de todo o país, ou seja, vem de acordo com o que eu disse, dos associados ser norte a sul do país, vem pessoas do Algarve, Alentejo, vem pessoas de todo o país, e eu paro no tempo, eu digo muitas vezes a frase, eu paro no tempo lá no meio da feira. Não é possível. Como é que é possível? Como é que isto arrasta tanta gente? E claro que eu fico feliz. Eu hoje digo e arrisco a dizer isto. Como eu estou dentro do tema do ramo, hoje vem mais gente a Paços de Ferreira do que os próprios móveis, por causa dos espaços, do que o próprio mobiliário. É um facto. E ver pessoas de fora do país, não? De Espanha, concretamente, bem de Espanha, muito bem, já tivemos mais, porque também eles hoje estão a passar também por uma legislação em Espanha. Pronto, mas isto eu acredito que é uma fase, e isto vai ser ultrapassado, mas continuamos a ter muita gente de Espanha. E nós, como eu disse ainda há pouco, vamos fazer um vídeo promocional da feira para expandir lá em Espanha, nas associações empresariais. Isto vai passar para as coletividades, ou seja, para nós interessarmos mais gente aqui para Portugal, para Paços de Ferreira. Portanto, eu percebo muito bem, nós temos aqui um diamante no nosso parque e há que saber explorá-lo, ou seja, e todos à volta também têm que o fazer, ou seja, e temos aqui empresas de Paços de Ferreira, que não vale a pena pôr nomes, que eles mesmos vão para lá, passar panfletos, disto e daquilo, ou seja, isto, a feira que é aberta a todos, ou seja, eu não na questão de pessoas de restauração lá vieram ter comigo, oh Nelson, há algum problema de eu entrar lá um packzinho com oferta de um café ou de um bolo? Não há problema nenhum, meus caros, estejam à vontade, a casa é vossa, aquilo não é meu, a assessora de nós é de todos, isto ou seja, isto, e por muito que eu queira às vezes transmitir às pessoas, às vezes não consigo e acabo por ser às vezes muito repetitivo, falando as mesmas coisas, mas é ao dia que as pessoas percebam, realmente aquilo é muito importante para a nossa região, isto traz mesmo muita gente, ganha muita gente com isto, ganha a ornitológica, todas as associações à volta, ganha o comércio no seu geral. Falámos aí em querer fazer uma feira ibérica, está aí um projeto e até de alguma forma proposto pelo município. Acho que uma ideia interessante. Dizer também, né? Há uma ideia interessante em relação a essas ideias, essas iniciativas que possam ter, não só da feira, mas noutras iniciativas a nível do país também, ou a nível de países fora de Portugal. Olha, eu acho que não é a primeira vez que vou dizer isto. Portanto, numa fase um bocadinho difícil para mim, do meu filho, em que eu passei com o meu filho, eu recebi uma notícia para mim muito gratificante, mas sabia eu que ela era inviável. Ou seja, eu fui abordado pelo Comitê Mundial de Ornitologia para organizar cá em 2025, em janeiro de 2025, o Mundial de Ornitologia. Ou seja, são 22 países que normalmente costumam participar, isto são milhares de pessoas. Muita gente mesmo. Ou seja, eu transmiti isto ao município, Paços de Ferreira, como é óbvio, e a Junta de Freguesia, que existia essa possibilidade, mas nós infelizmente em Paços de Ferreira temos um déficit de infraestruturas, ou seja, para ter uma perspectiva do que eu estou a dizer, são necessários 12 mil metros quadrados para fazer um ambiente desta natureza, ou seja, nós temos cá em Portugal 2, 3 espaços, estamos para a Nor e a Fio e pouco mais talvez a Avisamo em Santarém. E aqui não há mesmo essa hipótese, pois não? O município, através do Polo de Desporto,
procurou de alguma forma arranjar comatar aquilo que nós não temos, que é que se nós tivéssemos a associação empresarial disponível, haveria alguma forma em espaço mais pequeno, claramente que aquilo tem 2 mil metros quadrados, mas podia-se adicionar ali umas tendas extras, mas o próprio município procurou aí uma empresa de infraestruturas para fazer aí uma tenda mega gigante. O problema é que também não temos um sítio para uma tenda dessa dimensão. E muita tristeza minha, porque um dia um colega me perguntou, há uns anos atrás, Nelson, qual era o teu grande objetivo nisto aqui? Era trazer o Campeonato de Portugal. E agora hoje sinto-me hoje sinto-me um bocadinho impotente. Porque ter conseguido de alguma forma trazer esse invento para Portugal e nós não temos viabilidade para poder concretizar, portanto, e acho que era aí que Paços de Ferreira e assim, o que é isto? Não há mais modalidade a não ser futebol, mas acredito que eu estou-lhe a dizer, não há mais nenhuma modalidade no nosso país que arraste tanta gente, e estou a falar nesta questão do desporto, como a ornitologia. Nós tínhamos que fechar Paços de Ferreira. Para receber um invento dessa natureza. E nós temos outro problema também aqui em Paços de Ferreira, que é a resposta da restauração, hotelaria, etc. Claro. Mas isso estava de alguma forma estudado pelo Comitê Mundial, porque estamos aqui muito próximos do Porto, e portanto, temos aqui em Lousada, Paredes, Penafiel, havia essas respostas. Mas eles procuraram Paços de Ferreira porquê? Porque somos a maior associação do país e somos uma das maiores da Europa. Ou seja, e eles queriam cá fazer, já há alguns anos tentaram essa iniciativa, mas infelizmente para mim, ou para nós, Paços de Ferreira, que estão muito limitados neste. Nós estamos acho que sim, acho que nós Paços de Ferreira nessas questões estamos limitados em infraestruturas e para receber um invento dessa natureza, claro que muito sim. Bem, muito bem. E nós vamos prosseguindo quase no final também desta emissão especial das nossas tradições. Hoje já conversa com a Associação Ornitológica de Paços de Ferreira e vamos falar um bocadinho sobre a Avishow, que acontece todos os anos. Digamos que esta vai ser, salver, a terceira edição, não é? Terceira edição, exatamente. O Avishow, portanto, foi uma ideia que surgiu há uns anos, ou seja, para mim o meu primeiro trabalho, o meu primeiro projeto que eu tentei em 2015 foi mesmo esse, na Assembleia do Clube Ornitológico de Friamundo. Fui lá propor isto lá na Assembleia desse clube, que na altura, como se percebe, e todos nós percebemos, não foi viável, não era possível. Mas com o longo do tempo e com aquilo que nós conhecíamos também entre ajuda entre os dois clubes dos inventos, nós há 3 anos atrás lá chegou o dito dia, não é? E nós lá o conseguimos. A primeira edição foi aqui na Açarou, na Junta Freguesia da Açarou. Daí está, nós não temos infraestruturas aqui na freguesia de Paços de Ferreira para receber. Eu digo, o facto de ser na Junta Freguesia da Açarou não quer dizer que sejam as condições ideais, foi as condições possíveis, exatamente. Nós temos um mercado municipal, mas não tem essas condições obrigatórias, porque muitos não sabem, nós temos que cumprir desde luz, a temperatura do ambiente, temos que cumprir determinados requisitos, porque são os impostos, portanto, como qualquer modalidade. Claro. Ou seja, e nós lá conseguimos, portanto, eu referi isso da última vez, que foi na segunda edição, que era impensável as associações, que acho que nós temos que falar nisto, acho que temos de ser abertos a falar nesta questão, não podemos esconder, temos que falar nessas questões fechadas. Era impensável uma associação de Friamundo e de Paços de Ferreira se juntarem para fazer um invento, e nós lá conseguimos. Acho que isso serviu de exemplo para outras associações e correu muito bem. Tornou-se mais fácil fazer a exposição porque o número de pessoas é maior, não é? Juntos têm mais força, digamos. Sim, posso utilizar essa expressão. A união faz a força e é mesmo isso. E acho que assim continuo por muitos anos, mesmo quando eu deixar de ser presidente, que as próximas que nós temos de fazer isto, que acho que foi um grande passo aqui na nossa cidade, quando diz respeito à abertura de portas. Neste caso, a edição da Avishow, e portanto, quando olhamos para esta palavra Avishow, portanto, o que é que nós encontramos nessa edição, nessa exposição, digamos assim? Todo tipo de aves, não é? Olha, o Avishow é uma exposição de competição da Associação Ornitológica de Friamundo, como eu já referi, portanto, acontece todos os anos, no último fim de semana de novembro de cada ano. Mas isso foi perguntar também qual é a data. É como eu disse, no fim de semana do mês de novembro. Sexta, sábado e domingo, que as pessoas, os criadores federados, fazem a extinção das suas espécies que reproduzem em ambiente doméstico para levar a competição. Ou seja,
Muita gente pode estar lá a perguntar lá em casa, então eu tenho um canário, posso levar à competição? Não, nada disso. Ou seja, para ter uma perspectiva, existe um modelo standard, ou seja, que toda a gente que está federada na Com Mundial tem que seguir. Aquele exemplo. Eu posso, por exemplo, em casa reproduzir aquela espécie, posso ter 200 exemplares e nenhum deles servir para ir à competição. Portanto, tem que ter aquelas características obrigatórias. Características específicas. Nós temos um Colégio Nacional de Juízes, nós temos um departamento à parte da Federação que traz os seus juízes, não é? Às posições e fazem as devidas pontuações com qualquer modalidade. As classificações, primeiro, segundo, terceiro lugar, tudo que é normal dentro de uma modalidade. E nós, esta última edição, tivemos muita gente inscrita, tivemos muitas espécies também. E é esta a parte que eu digo. Nós temos a ornitologia um bocadinho diversificada. Quando eu disse, nós estamos aqui o dia todo a falar da ornitologia, porque é muito conteúdo. Ou seja, os criadores conseguiram juntar aquilo que era a preservação, também poder competir com as mesmas espécies. Ou seja, criar ali um hobby também, para além daquilo tudo que eles passam, porque as pessoas às vezes não percebem que um criador tem que ir todos os dias de manhã assim para o seu trabalho ao canaril, na hora do almoço tem que ir ao canaril, ao final do dia tem que ir ao canaril. Ou seja, muitas horas que as pessoas se dedicam, não é? E tem que se dedicar não só para a sobrevivência da espécie, mas todos aqueles também que fazem estas questões de exposições, que não é nada fácil, também para os seus currículos, porque o Carlos, se não tiver currículo, o Nelson tiver bastante currículo, numa venda da mesma ave, a minha tem muito mais valor do que a sua, portanto, isto funciona mesmo assim. Portanto, todo aqui um contexto e conteúdo nesta questão das exposições, é uma exposição regional. Nós temos também em Portugal, no nacional, no internacional, temos outras pessoas também que cá realizam, mas todos os anos, a partir do mês de outubro até, portanto, fecha com o Mundial em janeiro, em Portugal, como em toda a Europa e no mundo, são realizadas estas exposições de competição. Muito bem, quase no final destas nossas tradições de hoje, deste fim de semana. Entretanto, a Associação Ornitológica de Paços de Ferreira tem os seus contactos, tem o seu Facebook, o Instagram, isso tudo. Exatamente, vocês podem pesquisar a AOP Paços de Ferreira. Nós temos o nosso site aopf.pt, temos as redes sociais normais, podem nos procurar. Estamos aí com a nossa informação sempre, quase sempre, que nós, às vezes nem por aí, nós temos tempo para isso. Ou seja, nós, como eu disse, nós somos mais de terreno do que secretaria, mas sempre que possível temos as nossas páginas atualizadas. Por falar em terreno, vocês, qualquer pessoa queira se inteirar do que está a passar, o que é isto da associação, onde é que se pode deslocar? À sede da Associação Ornitológica, nós temos lá a nossa secretaria, todos os domingos de manhã, com as duas secretárias que nós temos disponíveis. Todos os domingos de manhã? Todos os domingos de manhã, das 9 ao meio-dia, para qualquer assunto relacionado com animais e aves, ou seja, e como digo, não só para sócios, mas para a comunidade em geral. Muito bem, Nelson Renato Mendes, com certeza estaríamos aqui todo dia a falar de aves e se calhar o tempo era curto. De qualquer das formas, vamos terminar, mas antes disso gostaria que deixasse ficar aqui uma mensagem, se calhar para aquelas pessoas que não estão tão habituadas a lidar com aves, digamos assim. Qual é a mensagem que quer deixar ficar ou deixar passar? Olha, isto eu acho que falamos, e é um bocadinho geral do que falamos, que criar é mesmo preservar, que é isto que nós defendemos. E a mensagem que eu quero deixar é que apoiem os criadores. Portanto, não pensem que quem tem uma ave em casa, só por ter, que pertence ao nosso mundo da ornitologia. Não pertence. Ou seja, como eu referi muito bem, eu defendo todos aqueles que têm as aves em casa para reproduzir. E tornem sócios da Associação Ornitológica. Devo dizer que muita gente aqui da cidade que entrou para sócios da associação e não tem aves, ou seja, percebeu que a associação está a fazer um bom trabalho, tem feito aquilo que é a sua função, e tem entrado muitos sócios aqui da nossa cidade, e é isto que faço um apelo, que aqui a nossa comunidade, falo aqui de Paços de Ferreira, que apoie mais a nossa associação. E eu não falo em questões monetárias, às vezes não trata só disso. Acho que a mensagem que a Associação Ornitológica desempenha e faz o seu trabalho, eu fico muito contente quando vejo comunicados ou simples comentários de pessoas que fazem quando fazem alguma publicação, seja do município, quer que seja, para a nossa feira dos passarinhos, adoro tanto de ver lá os passarinhos. Ou seja, isso para mim também mexe comigo, e esta é a mensagem que eu deixo: visitem a feira de Paços de Ferreira, não deixem de apoiar a associação, entrem para sócio, que são bem-vindos, temos lá pessoas para receber-se como sempre, e não esqueçam as bifanas que nós temos lá aos domingos de manhã, que muita gente nos procura já por causa disso.
Nelson Renato Mendes, muito obrigado pela presença aqui em estúdio. Obrigado pelo convite. Que tudo corra bem pela associação. Nós estamos aqui também para ajudar da nossa forma a contribuir para que tudo desenvolva da melhor maneira possível. Que tudo corra bem também na sua vida privada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim foi mais as nossas tradições. Já sabes, estivemos com a Associação Ornitológica de Paços de Ferreira. Voltamos para a semana e naturalmente que nós contamos consigo. Um abraço, bom fim de semana. As nossas tradições, na Rádio Clube, ao sábado das 10 às 11 e ao domingo das 11 ao meio-dia. A região é Paços de Ferreira, é o Val de Sousa, é você, somos nós. As nossas tradições. Esta semana com a Associação Ornitológica de Paços de Ferreira. Patrocínio. Apaixone-se pelo mundo saboroso e refrescante do chá. O autêntico sabor e cremosidade de um chocolate quente. Experiências únicas que fidelizam os seus clientes. Iberian Cafés. Levamos até si o melhor café do mundo. Representamos a marca Tupinamba. Além de café para hotelaria, comercializamos também café em cápsulas para uso doméstico. Assistência técnica 24 horas por dia e entrega dos nossos produtos ao domicílio. Iberian Cafés. Rua de Rebolo 202, Meixo Mil, Paços de Ferreira. Vamos ao encontro dos seus gostos.